Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Petrobras Biocombustível é alvo de operação do Ministério Público e indicados do PT são afastados. É isso mesmo. Na terça-feira, 24, escritórios da Petrobras Biocombustível, subsidiária da Petrobras, foram alvos de mandatos de busca e apreensão em uma operação conduzida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A investigação apura uma suposta fraude tributária envolvendo uma comercializadora de sebo bovino que realizou operações com a Petrobras Biocombustível em 2019. A informação é da CNN Brasil. Em nota, a Petrobras afirmou que tanto a estatal quanto a subsidiária estão colaborando com as autoridades. A companhia reitera seu compromisso com o cumprimento das melhores práticas de ética e conformidade. Além da operação, a Petrobras decidiu afastar a direção da Petrobras Biocombustível, composta por 3 indicados políticos do PT de Minas Gerais. E Moraes admite erro em prisão e manda soltar denunciado do 8 de janeiro. Ministro cobrou dados sobre tornozeleira eletrônica ao Estado errado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, reconheceu ter cometido um erro ao ordenar a nova prisão de Kelson de Souza Lima, denunciado pelos atos de 8 de janeiro. Diante da constatação, o magistrado ordenou a soltura do rapaz, que estava detido há 3 meses por supostamente violar as regras do uso de tornozeleira eletrônica, quando, na verdade, o ministro que havia buscado os dados no estado errado. Kelson foi preso pela primeira vez no dia dos atos e permaneceu detido até março de 2023, quando foi liberado sob medidas cautelares. Para seguir em liberdade, ele teria que usar continuamente o monitoramento eletrônico e se apresentar semanalmente a um juiz. E Moraes faz exigências inacreditáveis a Daniel Silveira e será denunciado nos Estados Unidos por crime de tortura. É isso mesmo, assista. E agora uma notícia em destaque no nosso site. A reportagem de Christian Costa, na coluna No Ponto, traz atualizações sobre o caso Daniel Silveira. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou a complementação do exame criminológico feito pelo ex-deputado, que busca a progressão para o regime semiaberto. Moraes afirmou que o teste, elaborado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, foi, abre aspas, extremamente superficial, fecha aspas. O ministro determinou à secretaria que apresente ao STF as respostas de 10 perguntas extras. A maioria das questões formuladas por Moraes visa exigir o reconhecimento de supostos crimes por parte de Daniel Silveira. A defesa do ex-deputado se manifestou. Em nota, Paulo Faria afirmou que um juiz não pode formular quesitos em nenhum processo, abre aspas. Quem formula é o Ministério Público e as partes. O ministro violou o princípio da inércia, no qual o juiz só pode se manifestar após ser provocado. O direito, mais uma vez, foi desrespeitado, fecha aspas. Olha, nossa audiência muito atenta aqui, consegui captar uma pergunta aqui da Cristina Lopes. Ela disse o seguinte: fizeram essas perguntas quando da soltura de Sérgio Cabral? Muito bem, né? E aí quero trazer do Antônio Flora, disse o seguinte: muitas dessas perguntas deveriam ser direcionadas ao próprio Alexandre. Bom, o Sérgio Cabral, ele disse que tinha o vício de roubar. Então ele merecia um exame mais acurado ainda, com mais perguntas que não foram feitas. O ministro Gilmar Mendes, que foi quem conduziu a sessão da segunda turma, que tirou da cadeia o Sérgio Cabral, ele diz o seguinte: o que foi julgado não foi o processo ou algum processo envolvendo, eram mais de 20, envolvendo Sérgio Cabral. Foi julgado o tempo de permanência na cadeia, a prisão, a duração da prisão preventiva, que ele achou exagerada. Ele não acha exagerado deixar presos
os presos de 8 de janeiro na cadeia 1 ano. Mas o Sérgio Cabral, condenado a mais de 300 anos de cadeia por mais de 20 processos, está em liberdade, né? Ele deve estar apto a... Como é que é? Ele está psicologicamente preparado para o trabalho. Quem não está psicologicamente preparado para o trabalho é o ministro. É o ministro, isso é perseguição. Silvio tem razão, é humilhação. As perguntas são destinadas a humilhar, elas lembram o que houve nos chamados processos de Moscou, nos anos... Ana vai me ajudar se eu errar, que anos 30, 40, quando Stalin, chefe do regime comunista da União Soviética, para consolidar o poder, ele prendeu todos os rivais e fez com que os caras prestassem depoimentos arrasadores em matéria de humilhação. Os caras pediam desculpas, admitiam crimes não cometidos. Não é verdade, eu conspirei contra a pátria, eu fiz isso, e matava no fim, e condenava à morte. É isso que fazia, ele está humilhando só para humilhar mais, não para abrir algum tipo de abertura nesse beco sem saída em que ele tenta meter um ex-deputado que teve concedida a graça presidencial. Ele faz isso ilegalmente desde o começo. Então, quem não está psicologicamente preparado para o trabalho é o ministro Alexandre de Moraes. O que fazer é no voto. Agora, nas eleições municipais em todo o Brasil, o PT e seus satélites serão varridos pelas urnas. Diga o que quiser esse pessoal que está no Supremo sobre urna, tente punir, pode tentar punir candidato, não adianta. O PT e seus satélites vão ser punidos pelo voto como um aviso para as eleições de 2026. Ali não tem que sobrar um senador que seja favorável ao que faz o Supremo. Porque tem que acabar com isso pela pressão popular, o quanto antes. O povo tem de continuar com a campanha pela anistia, tem de protestar contra o que faz o Supremo e traduzir essa insatisfação no voto em 2026. Tá, o quanto antes melhor, é claro, mas no máximo em 2 anos, e nós, pouco mais de 2 anos, teremos a chance de varrer esse pessoal do Senado, para que o Brasil volte a ser algo que lembre uma democracia que acabou. Ana, antes de te ouvir, deixa eu só trazer aqui mais uma informação que tem relação com esse assunto e que também segue em destaque no nosso site, porque em razão das condutas no caso de Daniel Silveira, o ministro Alexandre de Moraes vai ser denunciado nos Estados Unidos pelos crimes de tortura e abuso de autoridade. O advogado Paulo Faria, que atua na defesa do ex-deputado Daniel Silveira, disse à Oeste que a denúncia do ministro será feita à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington nos próximos dias. Essa notícia segue em destaque aí no nosso site. Claro, a gente vai acompanhar. Estamos em contato com o advogado Daniel Silveira, Paulo Faria, para acompanhar, para ver como é que ele vai seguir, quais serão os próximos passos diante dessa recusa, podemos dizer assim, do ministro Alexandre de Moraes em analisar esse pedido de progressão de regime? Então, Paula, esse quebra-cabeça em relação ao nome Alexandre de Moraes, é bom que ele saiba, está sendo montado aqui nos Estados Unidos. E essa denúncia agora será mais uma peça, um quebra-cabeça que será exposto para os americanos, e estou falando do Congresso americano, para o mundo, de quem é de fato Alexandre de Moraes, o que ele está fazendo com o Brasil, com os políticos no Brasil, perseguidos políticos, com cidadãos normais. Então, assim,
vai ficar muito bem desenhado, Paula, que o Alexandre de Moraes é um psicopata, não tem outra palavra. É um psicopata que o narcisismo tomou uma proporção que está completamente fora de controle. Nenhum outro ministro, nenhum dos outros 10 ministros, mesmo incomodado, se alguém, porque é o que a gente escuta, né, que tem gente incomodada, outros ministros estão incomodados no Supremo, mas nenhum tem a coragem de colocar um basta nisso tudo. Nenhum tem. Ai, não, estamos incomodados, mandam uns recadinhos ali de bastidores que estão incomodados, mas não tem coragem de colocar um freio no Alexandre de Moraes, que coloca o nome da importantíssima instituição Supremo Tribunal Federal na lama global. Paula, eu estava lendo aqui as perguntas. Tem uma pergunta aqui que me chamou muito a atenção. Número 6. O examinado tem consciência moral social? E acaba. O examinado tem consciência moral social? É a pergunta número 6. O que isso quer dizer, gente? O examinado tem consciência moral social? Tem consciência moral social de quê? Para quem? Quando? Em relação a que assunto? Porque se formos olhar o que é uma consciência moral social pela ótica progressista, é soltar bandido, é a sexualização precoce das crianças, é a doutrinação marxista, é a demonização do núcleo familiar. Essa é a consciência moral social da esquerda. Então, que tipo de pergunta é essa? O examinado tem consciência moral social? É pergunta de psicopata, de quem não tem mais ali as conexões cerebrais, parece que já estão falhando. E a gente vê um padrão. É assim com Daniel Silveira, foi assim com Felipe Martins, agora também é assim com o X. Não, o X pagou as multas, apagou, mas agora eu quero mais. Aí o X vai simplesmente oferecer aquilo tudo que o Alexandre de Moraes está pedindo. O Alexandre de Moraes vai pedir mais, porque o Senado não está nem aí. Os senadores, cadê os senadores? Aquele número que falta para dar um freio de arrumação nesse ministro inconstitucional, tirano, narcisista, que está acabando com a nossa república e com a nossa Constituição. Lembrando que a própria PGR, através da subprocuradora Lindora Araújo, já tinha pedido a extinção da pena do Daniel Silveira. A PGR pediu isso. Em 2022, já tinha pedido isso. E ele deu de ombros para a PGR, exatamente porque ele recebeu a constitucional graça indulto presidencial que o próprio Alexandre de Moraes já havia defendido no passado. Qual o nome de uma pessoa que simplesmente dá de ombros para qualquer jurisprudência, para qualquer lei, para a Constituição, para qualquer moralidade? É um psicopata. Ana, curioso que nós também, aqui antes do programa começar, né, Augusto, travamos nessa pergunta número 6, da consciência moral social, que ele questiona. O que é isso? Você tem consciência social, isso, moral? Moral social? O Moraes tem consciência moral, consciência social. Ele não sabe que conceito é esse. É só mais uma prova de que ele está despreparado para exercer o cargo. Eu só queria esclarecer o seguinte, para não dar informação pela metade. Os processos de Moscou foram julgamentos, entre aspas, ocorridos entre 1936 e 1938. Está aqui, ó. Esses processos ficaram famosos pelas, aspas, confissões arrancadas dos acusados sob tortura, coerção e chantagem. A maioria foi executada. É o que faria o Alexandre de Moraes se a lei brasileira previsse. Daqui a pouco ele tenta praticar uma coisa dessa sem lei, porque é o padrão de comportamento dele. E Globo admite que Lula fugiu. É isso mesmo, entenda.
Uma pergunta recorrente hoje no mundo da política é: cadê o Lula? O cara é o presidente do Brasil, foi colocado lá. Era para ele estar agora caminhando pelo país para poder eleger os seus candidatos a prefeitos, para que ele possa ter base e lá na frente candidatar à reeleição, fazer mais deputados estaduais e federais. Cadê o Lula, que não está indo em lugar nenhum? Aí fica aquela pergunta: ele não está indo porque ele não quer ir, ou ele não está indo porque ele não está sendo chamado? O que nós estamos vendo, é uma rejeição absurda desse presidente, desse ladrão descondenado, nos 4 cantos do Brasil. Nem mesmo no Nordeste o Lula está se dando ao trabalho de ir. Bom, vou dar um exemplo em Goiânia. A candidata aqui, na capital de Goiás, tem uma candidata do PT, que está ali no seu teto, que é 25% de petista que tem aqui. Ela não chama o Lula para vir para cá. Na verdade, ela sabe que se o Lula pôr os pés aqui, ela perde metade dos votos dela. Então, é uma situação que está tão curiosa que até os jornalistas e blogueiros da Globo News estão comentando. Lula. Cadê Lula, Valdo Cruz? Está indo para o México. Não, está em Nova York, vai voltar e depois vai para o México. No fim de semana, para a posse da nova presidente. E havia uma previsão de fazer uma agenda no fim de semana, como disse a Ana, mas foi desmarcado exatamente por causa da viagem dele para o México. Agora, estão dizendo que no finalzinho da eleição, ali por volta de quinta, sexta-feira, ele vai participar de uma caminhada com Boulos, que vai ser o último grande ato, pelo visto, o único daqui até lá, a não ser que mude a programação. Mas, por enquanto, é essa a programação, e sabendo que Boulos está precisando capturar, conquistar mais votos de lulistas para a campanha dele. Já melhorou, mas ainda está distante de pegar todo o eleitor lulista de São Paulo. Então, esse é um dos desafios de Boulos ainda em São Paulo. Conseguir conquistar o voto do eleitor de Lula e também fazer uma desconstrução da imagem de Ricardo Nunes. Porque se ele for para o segundo turno com o Ricardo Nunes, as pesquisas de segundo turno mostram que ele perde uma distância considerável para Ricardo Nunes. Agora, se for para o Marçal, é que ele ganha de Marçal. Então, ele precisa fazer um trabalho de desconstrução. Eles estão já fazendo esse trabalho para tentar desconstruir a imagem do Ricardo Nunes no Mas não é estranho que o Lula não se empenhe numa eleição tão importante e indefinida como São Paulo? Eu me faço a mesma pergunta, eu também acho estranho. Eu acho estranho essa ausência do Lula. Talvez ele não queira entrar de cabeça numa eleição que ele não ser uma derrota para ele. Uma derrota. Ainda mais com a presença do Tarcísio do outro lado. Mas, gente, alguém que ele bancou, Lula bancou com todo o seu capital. Tinha gente... filha dele. A derrota... Lá no início, o Lula pediu voto pro Boulos de forma ilegal, inclusive naquele 1º de maio, né? Naquele evento da CUT, que eles gastaram milhões e ninguém apareceu. É dele também. A derrota é dele, mas pior será se ele... Pior seria se ele se... jogasse de corpo e alma para uma campanha que depois ele perde, né? Não sei. Nada que ele não fez já. Não sei se jogasse de corpo e alma não é politicamente uma coisa que pega bem. E você apoiar e não apoiar também, esquisito, né? Mas eu acho que talvez a chave... Agora, uma coisa que eu estava me perguntando, será que uma caminhada é uma forma de manifestação adequada para um presidente da República, nas circunstâncias que nós vivemos, né? Caminhada na periferia em São Paulo Eu, se fosse da segurança, eu não aconselharia. Vetava. Hein? Vetava. Você não acha? Engraçado, o Bolsonaro anda em qualquer lugar do Brasil. Ou que perdeu as eleições, né? Acho perigoso. É presidente do Brasil. Acho muito perigoso. Mas isso é previsto, né? Hein? Isso é previsto. Pode mudar até lá. A previsão é dessa caminhada. A caminhada, eu digo, é claro, você pode encontrar outro caminho, outro mecanismo. Mas uma caminhada eu acho muito exposto para um presidente. É um grande evento nas campanhas municipais. A verdade é que o Lula não pode ir em lugar nenhum, porque fica mostrando... toda vez que ele põe o pé em qualquer lugar para fazer um evento político, escancara a sua fragilidade, a sua falta de apoio. Então, ao invés de ajudar o candidato, prejudica. Por isso, os candidatos não querem que o Lula vá. Talvez o Boulos também não queira. Eu não sei, mas do jeito que as coisas estão indo em São Paulo, eu acho que o Lula ir lá pode acabar prejudicando mais o Boulos do que se o Lula não for. Tamanha rejeição que esse cara tem, mas é o cara que... A imprensa mesmo soltou.
Eu falei ontem, né? Esse pode ser o pior resultado de eleição para prefeituras da história do PT desde 1998. São, assim, mais de 20 anos e vai bater o recorde. Só que aí vem a parte curiosa. O cara tá na presidência. Ele está na presidência e mesmo assim eles vão conseguir fazer menos prefeitos do que quando Dilma saiu da presidência. Como é possível uma coisa dessa? Que democracia é essa? Que o presidente não tem ninguém? O artigo do Estadão ontem foi: o Partido Popular sem povo não conseguem apoio em lugar nenhum. E aí o Lula tem que fugir, tem que ficar dando, tem que ir para México, tem que ir para a ONU, para não andar aqui no Brasil. Muito estranho isso, né não? Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.